você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Enquanto você abre, já de antemão, já parabenizo todos, mais uma vez, os pais. Hoje é o dia em que nós nos lembramos e comemoramos o Dia dos Pais. É um dia tão importante no sentido de nos lembrarmos. É importante de sabermos que temos que dar honra aos pais. Não é verdade? Então, desde já parabenizo e encorajo cada vez mais. Pais aqui, pais ali na sua casa, que possamos continuar sendo o amor de Deus para os nossos filhos. Que possamos continuar sendo, pais, o amor paterno de Deus para os nossos filhos, o reflexo de Deus para os nossos filhos. É uma missão e tanto. Mas quero encorajá-los a continuar com paciência, dedicação, firmeza e, acima de tudo, temor ao Senhor. É isso que nossos filhos vão guardar. Então os encorajo e já abençoo em nome de Jesus todos os pais. Que dia maravilhoso. Você já abriu sua Bíblia? Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Quem abriu pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Só para a gente saber se os irmãos estão aí, né? Vamos ler a partir do versículo 13. Até o 21, acompanhe comigo. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Mas respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém, irmãos? Hoje pela manhã o pastor Fernando nos trouxe essa mensagem em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia, onde nós aprendemos, quem acompanhou, como a igreja rica e próspera conseguiu se corromper pelos valores do mundo que lhe rodeava. Como uma igreja que talvez tinha nascido tão bela, no temor do Senhor, ela foi se corrompendo, foi se afeiçoando, foi se amoldando aos valores daquela cidade. O pastor Fernando nos mostrou em detalhes a palavra de Deus para aquela igreja e como eles deixaram o amor de Deus, como eles deixaram se corromper. Que os valores do mundo estão aí. Não me estranharia pensar numa igreja como Laodiceia, numa cidade tão grande como era, tão próspera, tão famosa. Não me estranharia se pudéssemos comparar com a nossa cidade. Mas é o contexto do mundo, os valores do mundo que penetraram naquela igreja. Nessa parábola que Jesus conta, se você ler um pouquinho antes, nós vemos que Jesus está pregando para uma multidão, e ele começa pregando para os seus discípulos, depois ele começa pregando mais alto, e em um determinado momento ele começa a falar sobre o Espírito Santo. Começa a falar sobre a missão dos seus discípulos, que o Espírito Santo ia ensinar todas as coisas, que eles não deviam temer o que falar diante dos reis e governantes, que o Espírito Santo ia lhes ensinar o que dizer.
Jesus está pregando sobre a missão da igreja, sobre que o Espírito Santo Consolador já viria e a igreja os discípulos não precisariam se preocupar. O Espírito Santo ia chegar. E Jesus, nesse momento tão bonito, nessa sua mensagem tão desafiadora para os discípulos, irmãos, vem um homem e diz: ô mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Se você pensar bem, analisar, acho que Jesus ficou um pouquinho com raiva. Já pensou? Porque ele está falando de algo tão grandioso como o reino de Deus e o Espírito Santo, e vem um homem com suas picuinhas, dizendo: ô mestre, manda o meu irmão dividir isso comigo. Meu Deus, a minha filha de 4 anos faz isso comigo. Ô pai, manda o Guilherme dividir o brinquedo comigo. Imagina, irmãos, nesse sermão de Jesus tão poderoso, enérgico, tão bonito. Vem um homem pedindo para que o seu irmão divida, para que Jesus seja o juiz entre eles e: Senhor, que o meu irmão divida sua herança comigo. E Jesus disse, sabiamente, talvez com sua calma, mas ele falou: mas homem, quem disse que eu sou o juiz? Quem disse que eu sou um juiz de vara civil, né, Cidinha? Eu devo julgar vocês nessa causa. E Jesus, vendo essa atitude do homem, já pegou o gancho e contou-lhes a parábola. E antes de contar a palavra, ele faz essa afirmação, a partir do versículo 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não consiste na quantidade dos seus bens. Ele fala uma palavra forte: ganância, que é esse exagero em adquirir coisas. No dia de hoje é riqueza. Esse exagero é diferente de ambição, mas ganância é você ter um desejo exacerbado para conquistar algo. Nós vemos no nosso país como isso, nossos valores no Brasil e no mundo inteiro, mas vamos colocar aqui no Brasil, como isso tem afetado a nossa política, como isso tem afetado grandes empresas, como isso tem afetado toda a nossa vida, a ganância. Sempre tem uma pessoa gananciosa que vai destruir outra, que vai querer roubar o que não é seu, que vai querer tirar vantagem daquilo que não é seu. Os valores do mundo hoje, incrustados, eles trazem esse tipo de ganância infiltrada no coração de muitas pessoas. Sem querer, elas vão tomando e querem mais, e querem mais, e querem mais. Exemplo melhor do que o que aconteceu nesses últimos anos na política, é difícil de a gente achar. Ganância. Ganância. Que mal temos. Mas imagina, irmãos, que Jesus pregando sobre o Espírito Santo, esse homem o interpela, o interrompe no meio dessa ministração e diz: mestre, seja juiz entre mim. A ganância dele se sobressai. Enquanto Jesus falava sobre a missão da igreja, um homem só se preocupou consigo mesmo. Acho que ele nem ouviu sobre o Espírito Santo, só estava esperando uma brechinha para levantar a mão e perguntar: mestre, o meu dinheiro, e aí? Me ajuda. Não é tão diferente hoje, irmãos. A igreja tem tanta coisa para fazer, e quantos de nós preocupados apenas com o nosso, com o que é nosso, com o que nós temos direito ou com o que nós queremos. Como eu falei para vocês, irmãos, a minha filha que faz essas coisas comigo. Todo dia. Mas ela é uma criança de 4 anos. E Jesus, no meio do seu mover, na sua mensagem, tem que parar para ensinar as pessoas a não serem gananciosas. Para primeiro deixar de preocupar consigo mesmas, acima do reino de Deus. E então eles contam essa parábola. Mas eu quero frisar aqui, irmãos, que enquanto Jesus pregava sobre o Espírito Santo, ele estava querendo dizer: ei, discípulo, você que está aqui,
você vai ter uma missão. Porque quando vocês forem falar com os governantes, o Espírito Santo lhe ensinará, lhes dirá o que dizer. Uma missão, porque a igreja, irmãos, a igreja tem uma missão. A igreja de Cristo, em todo o mundo, tem uma missão. E a nossa não é diferente. Temos uma missão. Mas, irmãos, na missão que a igreja tem, não existe espaço, não pode ter espaço para essas picuinhas, infantilidades, esse egoísmo e essa ganância, esse pensamento só no seu próprio umbigo. Não existe espaço para isso na missão. Lembre-se, a igreja está em movimento. Lembre-se que o livro de Atos, podemos dizer que ainda está sendo escrito. São os Atos dos Apóstolos, outrora discípulos de Jesus, a história da igreja, como se continuasse, irmãos. A igreja está em movimento. Nós estamos e temos que estar em movimento. A pandemia não nos parou, irmãos. Os governantes não nos pararam e nem vão. O evangelho segue. Segue online, segue fisicamente, mas ele não para. A igreja tem um compromisso com o mundo. A igreja tem um compromisso de ser sal e luz, de ser luz nas trevas, de brilhar. Essa é a missão da igreja. Agora, irmãos, temos tempo para ficar pensando em dividir a herança? Oh Deus, mas isso aqui, Senhor. Jesus foi claro com este homem. Eu não sei o tom de voz que Jesus usou, mas ele era sempre manso. Eu sei que ele era firme, mas eu sei que o povo entendeu. E a parábola que ele conta a seguir é bem forte. E nos diz muitas coisas. Quando ele fala que esse homem rico, muito rico, tão rico que não tinha onde guardar o seu dinheiro, e pensou consigo em construir um armazém maior ainda para poder guardar o seu dinheiro, que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele não sabe o que fazer. Não sei, pastor Fernando, se o tio Patinhas foi idealizado aqui. Ele tinha um cofre enorme de moedas e nadava naquelas moedas todo dia. Ninguém podia entrar naquele cofre, era muito rico. Um celeiro enorme, com tantas riquezas. E a Bíblia fala que, no versículo 19, depois que ele constrói o seu celeiro, ele diz a si mesmo: olha como você tem uma grande quantidade de bens. Olha a que ponto chegamos, né, irmãos? Que homem solitário. Ele disse a si mesmo, disse a mim mesmo: você é o cara. Se fosse Roberto Carlos, dizia: esse cara sou eu. Dizia: você é o cara rico, você é top. Um homem que está preocupado consigo mesmo. Um homem que está preocupado só com o seu. Um homem que só se preocupa com o que tem. E diz a si mesmo: você é demais. E Jesus chega para ele, nessa parábola, dizendo que Deus disse na parábola: homem insensato, e se essa noite for a sua hora? A gente nunca sabe. E aí? Para quem você vai deixar isso? Para quem você vai deixar essa riqueza? Porque na parábola, irmãos, o que a gente vê aqui é que esse homem até agora só falou com ele mesmo. O único diálogo que ele teve foi com Deus. Mas esse homem, tudo para si. Tudo para si. E ele fala para ele mesmo: já que você tem tanto dinheiro, ele fala: descanse, coma, beba e alegre-se. Olha só, é tudo que o mundo quer. Tudo que as pessoas aí fora querem. Ah, que tem muito dinheiro, eu vou descansar, é viagem, tudo. E nada contra. Tudo é lícito.
Mas esse homem disse: descanse, se alegre, beba, coma, desfrute da vida, você é rico. É uma vida sem propósito. Uma vida fútil, irmãos. Infelizmente não é difícil de encontrar por aí. Vidas sem propósito. Vidas sem nenhum propósito. Mas muitos são ímpios e não conhecem o Senhor. Mas e se pegarmos a igreja? Quantas pessoas vivendo sem o propósito? Quantos de nós vivendo sem ter essa missão, sem estar engajado na missão? Uma vida só para este mundo é uma vida sem propósito, irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios que se nós esperarmos em Deus só para esta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está apontando para algo eterno, a eternidade. Nós somos eternos, irmãos. E por mais que isso seja um pouco longe do nosso entendimento, nós cremos que Deus não fez o ser humano para viver apenas, em média, 80, 90 anos e pronto. Somos eternos. E viver olhando para a eternidade é essa vida com propósito. Porque esse homem aqui nessa parábola não ia deixar nada para ninguém. E mesmo que ele tivesse um sobrinho distante, ou alguém com quem deixar todo esse dinheiro, a vida dele teria sido ainda vazia. Porque tudo que ele fez foi juntar muito dinheiro. Trabalhou honestamente, ao que parece. E conquistou o seu dinheiro. Que bom, isso é lícito. Mas de tudo que ele acumulou, foi o que ele fez. Agora, vou viver minha vida. Já tenho dinheiro demais. Curtição, prazeres, hedonismo, é isso que essa sociedade prega. É o prazer desenfreado, a todo custo. Vale tudo para ter um prazer. Vale tudo para estar bem, vale tudo para comer, beber, descansar, viajar, muitas fotos, muitas selfies, enchendo as redes sociais, garganteando para todos o quanto nós somos bem-sucedidos. E isso, meus irmãos, o mundo dá valor. Que tristeza. O mundo dá valor a isso. Que tristeza, irmãos. Tantas vidas fúteis. Pessoas com tanto potencial, com tantos dons que Deus deu, de adquirir riquezas, de serem influenciadores numa geração, e vivem pequeno, para comer, beber, descansar e se alegrar. Vidas sem propósito. Vidas que não redundam em nada para a eternidade. Mas eu sei, irmãos, estamos falando de talvez pessoas que não conhecem o Senhor. Mas como nós estamos também estudando o Apocalipse e a carta às 7 igrejas, que é uma mensagem específica para nós, para a igreja de Cristo, temos que colocar-nos num espelho e nos perguntarmos se nossa vida ela mira a eternidade. Se a nossa vida tem sido levada com e pelo propósito dos céus. Se a nossa vida é guiada para o reino de Deus. É isso que a igreja precisa se perguntar. Porque no fim das contas os templos ficarão. No fim das contas, tudo que a gente conquistou, até mesmo como igreja, vai ficar. Mas ao fazermos a vontade do Senhor, isso é que vai para a eternidade. É isso que Jesus diz, é rico para ser rico para com Deus. Fazer a sua vontade. Estar nessa missão.
Meus irmãos, eu sei que depois desse homem ter feito tudo isso, e como muitos aí fora, a gente sabe, na vida real é assim. Um dia a conta chega. Um dia o boleto chega na sua casa e vai ter que pagar. Um dia a conta chega para tudo. Se a gente se alimenta mal, não faz exercício, um dia a conta vai chegar. Se a gente não estudou muito quando tinha tempo para estudar, um dia a conta chega e a gente só se arrepende. De tudo que a gente está plantando, vamos colher. A conta vai chegar. A conta chega e nós sabemos que o rei está voltando. Aleluia. Glória a Deus, ele está voltando. O nosso rei, o leão de Judá. Glória a Deus, ele está voltando. Mas o que ele vai encontrar quando chegar? As cartas às 7 igrejas que temos estudado esses últimos domingos são para que a igreja acorde. Em primeiro lugar, a igreja a quais foram escritas na Ásia naquela época. Mas para nós é para que a gente acorde. O rei está voltando. Na música fala, aquela música antiga fala, aleluia, ele vem nos buscar. Quem conhece essa canção? É bem antiga. Aleluia, ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Mas também ele vai separar o joio do trigo. Também fará separação entre ovelhas e bodes. Mas ele está vindo. E a pergunta para a igreja é se a igreja está vivendo com um propósito. A igreja de Deus, de Cristo. E isso nós tomamos para nós. Porque a igreja é feita de famílias, de pessoas. Nós temos uma vida, estamos vivendo, olhando, mirando a eternidade. Como Jesus fala em Mateus, juntando tesouros no céu. E como é que juntar tesouro no céu? Nessa metáfora que Jesus falou em Mateus. É nessa missão, cumprindo o chamado e fazendo a sua vontade. Lembre-se, irmãos, a igreja tem uma missão. A igreja é missionária. Não pense que missões é uma pessoa que vai lá para a África pregar o evangelho para uma tribo. Isso é missão, mas não é só isso. A missão que Deus confiou em cada um de nós. E para ela Ele nos derramou o Espírito Santo da verdade. E nos alertou, meus irmãos, para que a gente não viva uma vida sem propósito. O 20 diz, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? E diz, assim acontece quem guarda riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Essa mensagem ele pregou para os seus discípulos, essa mensagem ele estava pregando para uma grande multidão, falando em alta voz, sejam ricos para com Deus, juntem tesouros nos céus. É isso que a igreja tem que fazer, meu irmão. É isso que é a nossa missão. É indo na missão, indo pregando o evangelho, indo na missão, falando do Senhor, indo na missão, alimentando quem está com fome, água para quem está com sede, acolhendo quem é desamparado. É a missão da igreja, ser luz nesse mundo. Alguns confundiram ser luz, pastor Fernando, com um palco cheio de luzes. Mas não é isso que Jesus está falando. Não é show, não é ser uma luz para as nações só aparecendo.
com shows e espetáculos. Não é disso. Isso é muito bom e é lícito, desde que a gente continue a obra de Cristo, que sempre foi mirando as pessoas. Sempre foi mirando nas pessoas, olhando para a eternidade, sabendo do seu propósito. E o chamado e o propósito do Senhor, meu irmão, não foi para só os discípulos ou apóstolos. Foi para todos os que seguiam Jesus. E nós seguimos Jesus, amém? Nós escolhemos, cantamos aqui, nós decidimos Jesus. O elegemos como nosso Senhor. Meu Deus, que profundo. Nos colocamos como seus servos. Ele é o nosso Senhor. Para dedicarmos a nossa vida para Ele. É isso que a música diz. Se você não percebeu e cantou sem querer, irmão, reveja a letra da canção e cante de novo. Mas cante com convicção. Porque foi escolha nossa servir esse Deus tão bom. E saber que estamos em uma missão, não estamos aqui à toa. Jesus Cristo morreu por nós, formou a igreja, não foi à toa. Não estamos aqui à toa, meus irmãos. Temos um propósito. Temos um propósito. No começo do ano, até o acampamento de carnaval que nós tivemos, a nossa ênfase era a obra do Espírito Santo na igreja. A ênfase das mensagens culminando no acampamento, no período de carnaval, era o poder do Espírito Santo na vida da igreja. O poder do Espírito Santo nas nossas vidas. E a obra de Jesus, a qual Isaías fala, e que Jesus falou na sinagoga, ele fala assim, que está em Isaías 61, e ele, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar libertação. Ele me ungiu para libertar os que estão presos. E ele nos ungiu para pregarmos o ano da bondade do Senhor. Essa foi a missão de Jesus. Ele abriu naquele dia na sinagoga, em Isaías 61. Leu esse texto e diz, e hoje se cumpriu essa profecia. Ele chegou. Mas nós podemos entender que esse chamado, essa obra de Jesus se estendeu para a sua igreja, de proclamar liberdade aos cativos. E o ano da bondade, o ano aceitável do Senhor. É uma missão, querido. É uma missão que muitas vezes, infelizmente, muitos de nós terceirizamos. Terceirizamos para os chamados missionários, terceirizamos para os chamados pastores, para os mestres. Mas não foram só para esses que Deus falou. Nossa vida tem propósitos. Tem que ter um propósito. Hoje em dia, irmãos, até o mercado, o meio corporativo tem essa premissa. É o marketing de causa, onde as empresas têm que ter, para eles, um propósito, uma razão de ser, uma ajuda, fazendo caridades, dando bem-estar para as pessoas. Se for ver as novas, a missão e visão de muitas empresas hoje refizeram para isso, para ter uma causa, para ter um propósito. Mas o nosso propósito é muito mais profundo, muito mais de servos. O que Jesus quis deixar claro, irmãos, nos alertando sobre a ganância. E não apenas sobre a ganância, mas nós entendemos aqui no texto como um homem foi também, como a igreja de Laodiceia, corrompido pelo sistema. Foi levado pela multidão. Da mesma forma de pensar de todo mundo. Ter muita coisa, beber, se alegrar, viver bem, prazeres. Isso que é bom, é isso que é vida, afinal de contas é para isso que eu trabalho, dizem muitos. E eu conquistei, é meu direito.
Tá certo, né, pastor? Tudo bem. Mas para mim e para você, que decidimos por Jesus, a nossa missão e o nosso propósito tem que estar alinhado à eternidade. Não adianta pensarmos, irmãos, só nesse mundo. Não adianta a gente pensar e viver a nossa vida apenas nesse tempo. E eu entendo, irmãos, eu sei que muitas vezes é difícil nós tentarmos racionalizar uma eternidade. Mas nós somos eternos. E precisamos juntar tesouros nos céus. Que a missão dessa igreja, da nossa igreja, que a minha missão e a sua missão, irmãos, seja a missão estendida de Jesus, apregoar o ano da bondade do Senhor. Ser um sinal de Cristo aqui na terra. Ser um sinal do amor de Deus aqui na terra, meu irmão. A igreja de Laodiceia, que vimos pela manhã, ela perdeu o sinal. Jesus, por amar aquela igreja, aqueles irmãos, ele escreveu essa carta através de João, essa mensagem, para que eles se arrependessem, porque eles perderam o sinal de Cristo na sociedade. Mas a igreja tem um papel fundamental, irmãos. Social, político também, por que não? Mas acima de tudo espiritual. Nós sabemos. Você tem que saber qual é a nossa missão. Estamos em missão. Não estamos descansando. Não estamos apenas esperando o rei chegar. Porque quando ele chegar, ele vai perguntar, mas aquele talento que eu te dei, o que é que você fez com ele? Ele está voltando. E nós continuamos na missão, trabalhando. Para a honra e glória dele. Ele fala dos seus evangelhos que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para rogarmos ao Pai, ele disse para os seus discípulos, para enviar mais trabalhadores. Tem muito trabalho. Quero encorajá-los nessa noite, irmãos, para que nada desse mundo possa tirar-nos a visão de viver olhando para a eternidade. Mesmo que seja algo que a nossa mente não entenda por completo, mas saber que nós temos um propósito na nossa vida. Sim, nós temos. Como igreja, nós temos. Individualmente, nós temos. Hoje eu falo especificamente como igreja. Para que sejamos um sinal aqui nesse lugar. Para que sejamos um sinal, nós temos uma oportunidade tanto em um bairro quase novo, numa vizinhança nova, de sermos um sinal. Continuarmos a missão de Jesus e vivermos, meus irmãos, com um propósito, sem deixar que as ilusões desse mundo, sem deixar que os prazeres desse mundo corrompam o nosso coração. Um amigo de Paulo e obreiro com ele, Demas, a Bíblia diz que ele se apaixonou pelo século, pelo seu contexto, pela cidade, se apaixonou pelos valores do mundo e largou Paulo. Deixou a missão. Por outro lado, a Bíblia diz em Hebreus que Moisés fez o contrário, não se apegando a tudo que ele tinha no palácio, deixou tudo para trás e foi seguir aquele chamado que ele tinha e talvez ele nem soubesse. Essa tem que ser a igreja, a noiva de Cristo, que o espera, mas espera não sentado, viu, irmão? Esperamos andando, trabalhando e em missão. Não podemos ficar parados. Nós somos o sinal de Deus para esta geração. O sinal de Deus para aquelas pessoas que o Senhor colocou à nossa volta.
Eu espero sim, irmãos, que a Igreja do Senhor, em meio a tanta crise que temos passado, por meio dessa pandemia, sim, acorde e levante-se. Não deixe que nada pare. O inimigo tem se levantado e vai se levantar mais e mais e mais, meu irmão. Conforme o rei está voltando, o cerco está fechando, o inimigo está mais voraz. E vai fazer de tudo para nos calar. Mas graças a Deus, a vitória já é nossa. Como diz um pastor americano, eu já li o livro, já vi o final. Eu sei que nós vamos vencer. A vitória já é nossa. Mas nem por isso, irmãos, temos que ficar parados. Essa noite, quero encorajá-los. Nos encorajar a não pararmos. A continuarmos na missão que o Senhor nos confiou. A todos nós, que possamos pregar o ano aceitável do Senhor. Que possamos ser o sinal de Cristo para quem está à nossa volta. É disso que o mundo precisa, meu irmão. Se estamos juntos aqui como igreja, é por esse motivo. Para nos encorajarmos. Porque lá fora, somos o sinal. Como lemos em Apocalipse, o pastor nos falou pela manhã, para que não venhamos a nos amoldar com este mundo, de jeito nenhum. Ele é cada dia mais sorrateiro, ele é cada dia mais invisível, cada dia tem penetrado o nosso coração como um veneno, como um vírus. Ele tem adentrado em nosso coração e a gente nem percebe. Alguns o sintoma aparece, alguns só vemos lá depois, mas a nossa mente de repente foi corrompida com valores a qual Jesus não assinaria embaixo. Mas nós somos filhos do Rei, servos de Cristo. E se queremos realmente afirmar aquilo que cantamos, que decidimos por Jesus, o escolhemos como Senhor sobre as nossas vidas, possamos sair daqui dessa noite convictos que nós temos um propósito, convictos que precisamos viver olhando para a eternidade, juntando esses tesouros lá nos céus, que aqui nada se leva, mas tudo que plantarmos em nome do Senhor, para o reino de Deus, para a glória de Deus, tudo que fizermos em amor, para ajudar, para exortar, tudo que fizermos para a honra e glória do Senhor, irmãos, são os nossos tesourinhos que vamos armazenando no céu. Essa é a minha oração, meu desejo, que a nossa vida não seja paralisada por valores tão escusos, que a nossa vida não seja paralisada por preguiça de fazermos alguma coisa, mas que continuando andando em missão, como dizem algumas interpretações, algumas versões, no grande chamado de Jesus para os seus discípulos, dizendo, indo, pregai o Evangelho. Estamos sempre e precisamos estar sempre em movimento. Somos dele, somos o sinal. Amém? Queria convidar você, aí mesmo no seu lugar, a fechar os seus olhos. E eu oro ao Senhor, como tudo que nós cantamos aqui nessa noite, que Ele vivifique o nosso coração. Porque o nosso coração sem o Espírito Santo, como diz a música, se referindo à igreja, murcha, fica ressequido. A igreja e nós sem o Espírito Santo, ficamos sem direção, rodando para um lugar e para o outro. Mas, Pai, aqui estamos nessa noite, porque nós amamos o Senhor e nós decidimos pelo Senhor. E não nos arrependemos de jeito nenhum, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é melhor do que qualquer outra coisa que nós já experimentamos. Nós sabemos que viver com o Senhor é a melhor experiência
que um dia já experimentamos e poderíamos experimentar, que viver para Ti, meu Pai, é a melhor decisão que já tomamos. Estamos certos disso. Por isso, queremos pedir que o Senhor vivifique a cada um de nós com o Teu Espírito Santo. Foi nossa oração pela manhã, nossa oração agora à noite. Que o Senhor traga vida mais uma vez à Tua igreja. Mais e mais. Em cada coração, Senhor. Em cada coração nessa noite o desejo ardente de continuar Te servindo. Acima de qualquer coisa. Não se importando com as dificuldades que têm nos sobrevindo. Pai, somos a Tua igreja, Senhor. Somos a Tua igreja, a qual o Senhor morreu e por quem o Senhor se deu até a morte. E o Senhor se deu para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para o Senhor, que morreu e ressuscitou. Toda glória a Ti, Senhor. Tu és o Rei. Que o Senhor nos avive e nos encoraje, Senhor, a sermos o sinal aqui neste bairro, aqui onde estamos, do Teu amor. Sinal da justiça, de fé, de esperança, da paz, do amor, Deus. Que o nosso coração nessa noite seja encorajado a viver por esse propósito. Continuar a missão que o Senhor deixou para nós. Olhar para a eternidade e não apenas para essa era, mas sabermos que o Senhor tem preparado muitas coisas para nós, ainda aqui e muito mais no porvir. Senhor, seja com cada um de nós nessa noite, seja com os pastores dessa casa, seja com os ministros dessa casa, com os irmãos que servem, seja com cada membro desta casa, Senhor. Que seja um novo tempo e um lugar, Deus, de refrigério, que aqui seja um lugar de renovo, que aqui seja um lugar, Deus, de viver o chamado do Senhor, que aqui seja um lugar, Deus, de avivamento em cada pequeno coração, que seja um lugar de reconciliação de famílias, Pai, que seja um lugar, Deus, de casamentos transformados, que seja um lugar, Deus, de doenças curadas, que seja aqui, Senhor, um lugar de adoração, de louvor, de quebrantamento e de transformação, um lugar onde a Tua presença fala mais alto do que qualquer canção e mensagem que possamos dar. Senhor, aqui estamos, e aqueles que estão nas suas casas, que também se ardam o coração para estar conosco novamente, para vivermos esse novo tempo, Deus. Não que nós escolhêssemos esse novo tempo, mas foi o Senhor que nos deu, e que foi graças à Tua provisão que esse novo tempo chegou até nós. Por isso, Pai, sabendo que o Senhor tem nos ungido para sermos o sinal, unge-nos nessa noite. Que Teu Espírito Santo nos mova para a Tua vontade, para o Teu propósito. Por isso a Te entregamos tudo e Te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.